Geralmente o que começa errado tende a acabar errado. O Liverpool foi eliminado pelo Manchester City depois de perder fora de casa por 3-2 numa partida em que, mais do que o resultado, a performance e algumas escolhas irritaram mais do que a eliminação em si. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à Rádio Liverpool Brasil. Meu nome é Marco Antônio Rigotti, eu falo de Faro, no sul de Portugal, e geralmente venho aqui em situações um pouquinho mais felizes que essa, né? A gente ficou mal acostumado nos últimos anos, mas é isso, temos que dar a cara a tapa também quando o Liverpool perde, quando o Liverpool é eliminado. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre tudo que levou o Liverpool a perder essa partida só por 3-2 para o Manchester City, quando mesmo jogando muito mal ainda poderia ter empatado, ainda poderia ter ganho, talvez, mas enfim, vamos entrar em todos esses detalhes. Para vocês que estão chegando aqui a primeira vez, prometo que geralmente o clima aqui é um pouco mais leve, é um pouco mais feliz. A gente faz bastante conteúdo, não só de jogos, mas também de história do Liverpool, de jogadores, enfim. Já siga o canal aqui embaixo, deixa o seu like, se quiser comenta alguma coisa aí, despeje todo o seu ódio que você tá guardado depois dessa partida. Ajuda a gente a engajar o vídeo, que semana que vem voltamos mais uma vez, de preferência com um clima um pouquinho melhor, né? Mas vamos falar um pouquinho do jogo aqui. Essa derrota do Liverpool para o Manchester City fora de casa, 3-2, algo totalmente aceitável quando a gente olha assim o placar, mas nem um pouco aceitável quando a gente olha as condições, o cenário como que o Manchester City construiu essa vitória basicamente, né? Vamos começar falando das escolhas de escalação do Liverpool. Liverpool que teve James Milner na lateral direita, teve Joe Gomes e Joel Matip no miolo de zaga. Trent Alexander-Arnold não estava nem sequer no banco de reservas. Pois é, houve todo um aviso já até um pouco antes do jogo, algumas horas antes, os jornais já davam que os jogadores que tiveram participando da Copa do Mundo não seriam titulares, pelo menos no jogo. Alguns estariam no banco, alguns não. E é curioso que assim, nós tivemos Jordan Henderson no banco, nós tivemos Fabinho no banco, os dois inclusive entraram no segundo tempo. Nós tivemos Darwin Núñez, que foi eliminado um pouco mais cedo, né, jogando desde o início da partida. Mas o Trent Alexander-Arnold, que de todos esses é o que menos minutos teve na Copa do Mundo, que teve no Catar só para turismo durante a Copa ali, acompanhando, ganhou o prêmio de sócio torcedor do ano da Federação Inglesa e foi acompanhar o elenco. Basicamente jogou o que ali 20 minutos durante toda a competição, ele não teve nem no banco para hoje. Isso se mostrou muito complicado pra gente porque assim, os primeiros 30 minutos de jogo, enquanto nós tivemos James Milner em campo, James Milner não conseguiu acompanhar nenhum contra-ataque do Manchester City. E eles foram muitos. Chegava a dar assim uma agonia quando você começava a ver ali o time ainda no campo defensivo deles, começando a puxar o contra-ataque, 4, 5, 6 jogadores correndo pro nosso campo ofensivo. A gente olhava a lateral direito e não tinha ninguém. A gente tinha um Joe Gomes zagueiro ali tendo que fazer uma cobertura para 2, a gente tinha um Matip um pouquinho perdido ali, justamente por causa desse déficit numérico, e foi uma cena que se repetiu várias vezes. Sorte nossa que até esse momento ainda estava 1-1, porque principalmente os primeiros 15 minutos do Liverpool foram bizarros, não tem outra explicação. Eu comentei durante a partida que talvez tenha sido, com a nossa linha alta ali, os piores 15 minutos que eu já vi da era Klopp do Liverpool jogando nesse estilo. Nós não conseguimos acertar o tempo de um impedimento, nós não conseguimos ganhar nenhuma bola recuperada na velocidade, todas as segundas bolas ser batidas eram do Manchester City e tava um completo caos. E eu digo mais pra vocês, que é o seguinte, a substituição de James Milner ali no minuto 35 por aí, que muitas pessoas estavam dando como por lesão e tudo mais, foi uma questão mais estratégica do que qualquer outra coisa. E eu vou fazer uma lembrança pra vocês. Final da Libertadores passada, não essa última, Palmeiras e Flamengo em Montevidéu. Com 25 minutos, 30 minutos do primeiro tempo, o Felipe Luiz pediu pra sair e saiu, né? E ali nós podemos ter muitas similaridades com a situação do James Milner, porque é o seguinte, é um jogador um pouquinho mais experiente, eu tô sendo educado aqui, né? Mas o jogador o mais experiente do elenco, que já tá numa fase final de carreira, que tem toda uma pretensão de ser técnico, um conhecimento tático e um conhecimento de equipe maior do que os jogadores mais novos, e que estava jogando numa posição que estava sendo jantado por jogadores mais jovens e mais rápidos. Então ele sabia que ele precisava sair. James Milner teve que sair, nós não tínhamos Trent nem no banco. Pois é, por quê? Tem alguma explicação? Teve que sair, nós colocamos Nat Phillips na zaga, Joe Gomes foi para lateral direita e não tinha como ser pior. Obviamente que tudo melhorou, o time ficou um pouquinho mais equilibrado e tudo mais, pelo menos até o final daquele primeiro tempo, mas já se mostrou ali no começo mesmo uma escolha bem equivocada de Jürgen Klopp para começar essa partida. O primeiro
primeiro tempo ainda acabou com 1-1, em que a gente olhava e falava assim, meu Deus, estamos tirando o melhor possível dessa partida. Como é possível que, conforme o jogo foi se desenhando, principalmente nos primeiros 20, 25 minutos, a gente ainda conseguiu levar aquele 1-1 por intervalo? Eu não faço ideia. Simplesmente não foi merecido. E aí vem a segunda parte. Cara, E aí vem a segunda parte e começa o show de horrores. A segunda parte foi quase uma pelada por parte do Liverpool, que conseguiu aproveitar alguns lampejos ali de qualidade individual de alguns jogadores e conseguiu um gol, né? O jogo terminou só 3-2, mas que ficou mais marcado pelas deficiências técnicas e pelas deficiências de escolhas na tomada de decisão de jogadores que têm qualidade para tomar decisões melhores do que qualquer outra coisa. O jogo começou maluco, né, no segundo tempo, com 2 minutos do segundo tempo, no minuto 47 já estava 2-2. O Liverpool tomou um gol bobo em que a gente conseguiu com 1 minuto do segundo tempo. E vale lembrar aqui que no primeiro tempo, com 17 segundos, o Alan já tinha saído na cara do goleiro, né? Tentou encobrir o Kelleher, que estava fora da área, que tomou a pior decisão possível de um goleiro, que é começar a sair pro pé do atacante e desistir no meio do caminho. Ele estava fora da área e o Alan tentou encobrir. Mas enfim, no segundo tempo foi a mesma coisa. Com 1 minuto de jogo na segunda parte, a gente conseguiu ver que no gol do Manchester City tinham 5 jogadores do Manchester City dentro da área do Liverpool contra 3 do Liverpool. Como isso é possível? Não teve tempo nem sequer do time subir e a gente estava em inferioridade numérica na nossa própria defesa, jogando fora de casa. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. E assim, eu não quero falar aqui que é amadorismo, mas é assim, quando a gente atinge um certo patamar e a gente tem um certo nível de expectativa, um certo nível de exigência para com o Liverpool, pelo que a gente sabe, pelo que o time já fez na temporada passada, nas últimas temporadas com o Klopp, quando a gente sabe a qualidade desse time, a gente não consegue simplesmente aceitar esse nível de performance. E quando a gente achou que tava ruim, poderia piorar, nós vamos chegar lá, porque o terceiro gol do Manchester City ainda é um absurdo maior, mas vamos por parte. Oxlade-Chamberlain tentou queimar a nossa língua, pois é, né, os 2 primeiros gols do Liverpool teve o passe para assistência dado por jogadores ali que estavam sendo contestados. Aliás, minto, o primeiro gol teve o passe de James Milner, que estava mal na partida. Não alivia, foi um passe pro gol, mas não alivia a partida temerária que James Milner fez nos 30 minutos que ele esteve em jogo. E o segundo gol também teve o passe de Oxlade-Chamberlain, que para os outros 43 minutos que tiveram em campo foi completamente inútil. Completamente inútil. Mas enfim, tivemos ali uma bola esticada para o ponta esquerda, Darwin Núñez, que tomou a decisão errada até certo ponto. O atacante, o camisa 9, quando chega dentro da área, naquela altura, tem que chutar. Ele passou uma bola esquisita que quase passou do Salah e deu certo de sair o gol. Mas assim, ok, né? Ok. A probabilidade, a expectativa é que esse tipo de bola seja mais errada, dê mais errado do que certo. Enfim, eu tô um pouco chateado com algumas coisas que eu vi ainda. Eu tô aqui, eu começo a falar, eu perco um pouco o fio da meada, mas enfim. Conseguimos empatar a partida com 47 minutos, com 2 minutos do segundo tempo, nós ainda conseguimos empatar, nós tivemos essa sorte, a gente poderia ter dado um golpe na moral do Manchester City, um golpe na moral da torcida, e não foi isso que aconteceu. O jogo se manteve da mesma forma, num domínio blasé do Manchester City, em que eles conseguiam ter todas as segundas bolas, ter todo o domínio do meio de campo, sem fazer muito esforço, porque o Liverpool não demonstrava vontade, não demonstrava uma apatia ali, e a apatia, quando eu falo assim, é em movimentos básicos de, se o seu goleiro não vai dar chutão pra frente, você tem que ter uma primeira linha e uma segunda linha ali se movimentando para dar opção de passe. E isso não existia. O jogador recebia a bola do goleiro e era apertado. Ou tinha que voltar pro Kelleher e dar um chutão, ou perdia a bola e gerava mais uma situação de ataque pro Manchester City. Foi algo que se repetiu a partida inteira. E nós ainda conseguimos levar o jogo no 2-2 até o momento em que, cara, assim, pra mim, esse foi o gol mais juvenil que o Liverpool tomou na era Klopp. Assim, é uma bobeira nível a bobeira do Barcelona no gol do Origi, no famoso corner thinking quickly. Pois é, foi uma bobeira no escanteio que é absurda. Jordan Henderson tinha acabado de entrar no lugar de Harvey Elliott, que saiu ali meio incomodado, eu acho que mais que com a partida que ele fez do que com o fato de ter sido substituído em si. Mas enfim, Jordan Henderson entrou no lugar de Harvey Elliott e na hora do escanteio correu para pegar a faixa de capitão com o Andy Robertson. Nesse momento, o escanteio curto foi cobrado sem ninguém estar marcando, ninguém próximo, ninguém no limite de onde pode estar, nada. O City cobrou um escanteio curto e teve todo o tempo para o jogador que cobriu o escanteio ir para a quina da área, receber a bola e conseguir fazer o cruzamento. Esse jogador acabou por ser Kevin De Bruyne e a gente deu uma bola na linha da área pro De Bruyne cruzar como ele quer.
pra dentro da área, como ele quer, ok? Isso foi um absurdo, não teve ninguém pressionando, foi assim, de uma juvenilidade que é inexplicada para um time tão cascudo, tão experiente, tão vivido como o Liverpool. Enfim, Kevin De Bruyne fez das suas, colocou a bola no segundo pau, mérito de Kevin De Bruyne, mas também demérito do Liverpool, que deixou ali, o Nat Phillips pula no meio da área, com o primeiro, ele pula ali quase na altura, entre o primeiro e o segundo pau mesmo, né? Ele pula com o atacante do Manchester City, ele tenta chegar na bola, não consegue, mas atrás dele tem 3 jogadores do Manchester City, e um deles, o Akanji, cabeceia até meio que errado e consegue fazer o gol. Mas assim, foi uma confusão do começo ao fim do lance. Você não teve atenção na hora da marcação pré-escanteio, você deixou um escanteio ser cobrado curto do jeito que quis, você deixou um De Bruyne livre receber a bola e cruzar, você não tinha ninguém no segundo pau, foi um show de horrores, assim, foi basicamente, tipo, a explicação do que foi o jogo do Liverpool foi aquele gol. Você conseguia ver tudo que aconteceu nos 90 minutos naquele lance. E ainda assim, nós tivemos a oportunidade de empatar essa partida mais uma vez. Como? Bola lançada de Joe Gomes, que não fez uma boa partida, mas também não foi dos piores a partir do momento que foi para a lateral direita. Joe Gomes estava muito perdido na zaga, principalmente pelo fato de ter que cobrir um James Milner inexistente. E na hora que o Nat Phillips entrou para fazer a dupla de zaga com o Matip, o Joe Gomes foi para a direita e conseguiu ter uma partida minimamente decente, sendo que não é a dele. Não vai esperar que Joe Gomes vá aparecer na linha de fundo como o Trent para tentar resolver alguma coisa. Essa não é a posição dele. Isso aí é responsabilidade do Klopp, que teve que colocar ele ali, do que do Joe Gomes, que nunca entregou e nunca vai entregar isso. Enfim, conseguiu achar ainda assim uma bola pro Darwin Núñez. O Darwin Núñez saiu cara a cara com o goleiro, a bola, ele mais pela direita do campo. E a verdade é o seguinte, um camisa 9 que recebe aquela bola dentro da área do adversário, se ele entrou pensando em tocar, ele já falhou o lance antes de bater. É puro e simples, é fácil assim. Ele passou o tempo inteiro olhando pro meio da área para ver se alguém acompanhava. E realmente, aqui eu tenho que concordar, se você vê o lance da câmera do impedimento, tinha um jogador que, se eu não me engano, era o Fábio Carvalho, mais pro centro do lance, que não acompanhou a entrada. Mas a partir do momento que ele não acompanhou a entrada, a decisão do Darwin Núñez tinha que ser: arruma o corpo pro lado esquerdo e bate. Não, ele entrou completamente indeciso, ele overthink a jogada ali, dá um chutinho, cara, dá um chutinho xoxo, um chutinho cruzado, sem ângulo, sem nada. Ele conseguiu tomar a pior decisão possível naquele lance. E isso nos custou o resultado no final das contas, porque o jogo foi 3-2. Tem uma parte de mim que até acredita que se a gente tivesse feito aquele gol, o Manchester City ainda teria feito o quarto. Mas enfim, a verdade é essa. O jogo já estava por volta dos 70 e tantos minutos, o Liverpool teve a bola do empate nos pés de Darwin Núñez, nos pés do seu camisa 9, que preferiu, até o momento em que ele chutou, tocar a bola. E quando chutou, pareceu que ele estava só desovando a bola, que ele não queria. A bola continua queimando no pé do Darwin Núñez. E no momento que ele parar de pensar demais em toda a jogada e parar de carregar em si o peso de ser um jogador de 100 milhões de euros, ele vai ser o jogador de 100 milhões de euros que a gente contratou. Hoje ele ainda não é. E pra completar o show de horrores da partida do Liverpool, na hora que a gente falou, puta, precisamos de um esforço a mais, precisamos de um movimento a mais, o que a gente faz agora? Traga Naby Keita. Naby Keita entrou, não fez absolutamente nada, foi completamente inútil na partida. Os próprios jogadores ali, 2, 3 vezes você viu o Jordan Henderson e o Fabinho meio incomodados, porque ele tava querendo dar um toque a mais ali. O Liverpool estava numa rotação baixa e o Naby Keita entrou numa rotação mais baixa ainda. É complicado. Tá ficando cada vez mais claro que a gente não pode contar com ele. Ah, mas foi a estreia dele na temporada hoje, depois de todo esse tempo, tem que ter um tempo de adaptação. Pra quê? Pra machucar de novo e depois ter mais 2 meses e aí ter adaptação. Essa é a realidade de Naby Keita. Naby Keita não tem uma sequência de jogos, não vai ter uma sequência de jogos, foi um investimento perdido, a gente vai ter que aceitar isso. Ponto. Aqui a gente pode discutir também o fato de que a zaga estava muito mudada e tudo mais. Ok, eu concordo. A zaga é o menor dos problemas porque, assim, Virgil van Dijk e Ibrahima Konaté foram os jogadores do Liverpool que mais minutos tiveram e mais longe foram na Copa do Mundo. Mas Trent Alexander-Arnold, que passou 1 mês de férias no Catar, tinha que estar em campo hoje. E eu não tô falando que tinha que estar no banco e entrar como entraram o Henderson, desligadaço, como entrou o Fabinho e tudo mais. Trent Alexander-Arnold devia ter sido titular do Liverpool hoje. Era o mínimo que se esperava dessa situação. O único detalhe que eu queria falar, que eu me incomodei, eu não achei, no começo eu achei pênalti em cima do Oxlade-Chamberlain, do Akanji, depois eu olhei mais algumas vezes de cabeça um pouco mais fria. Pois é, esse sou eu já de cabeça fria. E achei que não foi pênalti. Mas o Rodri devia ter sido expulso.
O Rodri teve uma discussão, não aceitou bem uma falta do Fábio Carvalho, quis intimidar o menino no primeiro tempo, trombou com ele, empurrou ele e tudo mais, e o juiz fingiu que não viu. Já no segundo tempo, ele fez a mesma coisa que o Fabinho, que revidou, o juiz foi lá e deu o amarelo pros dois. Então qual que é o critério? Ou ele errou de dar o cartão pro Rodri no segundo tempo, ou ele errou de não dar o cartão no primeiro. E a realidade é que Rodri devia ter sido expulso ali. O jogo mudaria de situação? Acho que não. Acho que não. Tá ganhando ali, você tira um zagueiro, você tira um atacante, coloca mais um jogador de meio campo de novo. O que não faltava era opção pro Manchester City, nunca faltou. Um elenco bilionário, sem limites aí, com o cheat code. Eles teriam levado esse jogo no banho-maria. A gente não pode deixar isso assim passar. Eu tenho que comentar isso. A realidade é que o Rodri devia ter sido expulso naqueles 15 últimos minutos. Poderia ter acontecido alguma coisa, poderia não. Nós já tínhamos Keita em campo, por exemplo, então não sei. Mas o que começa errado tende a acabar errado. Essa não era a grande prioridade do Liverpool quando a temporada começou. Eu tenho certeza que em nenhum momento da temporada, nenhum momento do planejamento da temporada, o Liverpool olhava, o Jürgen Klopp olhava para a Taça da Liga e pensava, não, eu quero ganhar o bi da Taça da Liga. É isso, não quero deixar o Manchester City chegar e igualar em número de troféus da Taça da Liga. Não, essa não é a realidade. A nossa principal batalha é correr atrás dessa Premier League menor e com pontos a menos que nós vamos começar mais uma vez agora a partir do final de semana e que a gente vai ter que correr atrás para garantir talvez uma vaga de Champions League, que é o máximo que a gente tem que conseguir. Então eu entendo, por um lado, que as atenções e alguns jogadores tenham sido poupados. O Trent não que estava de férias. O verdadeiro teste de fogo dessa pré-temporada do Liverpool vai ser no final de semana, na partida do final de semana contra o Aston Villa. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, uma coisa é você ser dominado tecnicamente pelo Manchester City. Outra coisa é você ser dominado em vontade. O Liverpool não demonstrou vontade de estar em campo no Etihad essa noite, e isso que deixa a gente puto. A gente conhece cada um dos jogadores que entraram em campo e sabia que eles poderiam ter dado mais. Não só na questão de vontade, como na questão de concentração. Nós tivemos o nosso capitão, o Jordan Henderson, tendo numa cabacice, cara, numa cabacice de trocar faixa de capitão no momento de cobrança de escanteio, e a gente tomou o gol que nos eliminou. Isso é inconcebível pensar no tanto. Esse é o time que o Liverpool, que o Klopp chamava de mentality monsters um tempo atrás, e a gente tá deixando esse tipo de situação acontecer. O que aconteceu? É um elenco que chegou ao seu máximo? É um elenco que já não tem mais tesão de correr atrás, depois de tudo que ganhou e depois de tudo que não ganhou na temporada passada? Qual que é a situação? O que está acontecendo? Isso tem que ser reavaliado. Talvez não agora, talvez só no fim da temporada, talvez na janela de janeiro agora. A gente tem aí discussão, não acredito que venha Jude Bellingham, não acredito que venha Enzo Fernandes. Talvez venha lá pro meio do ano, né, pra próxima temporada. Mas pra agora não vem, no máximo o Amrabat. Mas a verdade é que alguma coisa tem que ser feita, porque com esse nível de concentração, com esse nível de entrega, o Liverpool não ganha do Manchester City, o Liverpool não ganha do Aston Villa, o Liverpool não ganha do Everton e o Liverpool não vai sequer para a Europa League. Esse sou eu puto, eu espero que vocês pelo menos curtam esse vídeo para eu ficar um pouco menos puto. Eu espero voltar menos revoltado no domingo para falar sobre uma vitória convincente do Liverpool sobre o Aston Villa. Obrigado a todo mundo que esteve até aqui, deixe seu comentário, deixe seu ódio, deixa escrito aí o que eu esqueci de falar de cagada que aconteceu hoje. Fora todo mundo! E up the Reds.